Boa tarde. Hoje iremos discutir sobre uso abusivo de álcool e outras drogas, certo? O álcool e o tabaco, gente, são drogas altamente viciantes, mas a sua produção, a sua venda e o seu consumo, eles são legais na maioria da parte do mundo, na maior parte do mundo, né? Então, por isso mesmo, eles são também as drogas mais usadas no planeta. Por quê? Devido a essa facilidade de compra, né? Tem um acesso fácil em alguns países. E o fato de serem permitidas não diminui os danos que podem causar. Pelo contrário, né, gente? Se eu tenho algo que é permitido, que eu tenho um fácil acesso, isso torna as substâncias mais viciantes, né? Que representam de longe um maior fardo à saúde pública global, muito mais do que todas as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína e outros opioides, certo? Então, o objetivo dessa aula é mais entender alguns conceitos e principalmente focar de que forma que a enfermagem contribui no acompanhamento e no atendimento dos dependentes químicos. Existe uma grande variedade de drogas, mas as mais utilizadas são as drogas legais, como eu falei, né, para vocês, como o tabaco e o álcool. O uso abusivo de drogas é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. Estima-se que 185 milhões de pessoas acima de 15 anos já consumiram algum tipo de droga ilícita, ou seja, 4,75% da população mundial. Às vezes a gente pensa, né, que 4,75 é um número pequeno, porque realmente é uma variável pequena, mas ela transformada em número de pessoas é uma quantidade grande, né, até considerável. 185 milhões de pessoas é um número muito alto. Então, o problema com o uso de drogas, ele é fruto de um contexto socioeconômico, político e cultural, que vem interferindo na escolha do sujeito. Portanto, turma, deve ser compreendido como um problema multidimensional e global, não se restringindo à relação entre o indivíduo e o consumo de substâncias psicoativas, tá? O uso de drogas, ele é um fenômeno crescente no mundo inteiro. Ele pode levar a pessoa a se tornar dependente dessa substância. E a dependência química, ela é caracterizada pelo quê, professora? Quais são as principais características aí dessa dependência química? Então, algumas características importantes que eu coloquei para vocês. Perda do controle do uso da droga, substituição progressiva de atividades importantes, como sua qualidade de vida, o lazer e o seu trabalho, a persistência do uso, apesar dos efeitos nocivos. Então, na maioria das vezes, aquela pessoa que é dependente, ela sabe da realidade, ela sabe o quanto aquela substância pode ser prejudicial, mas infelizmente, por estar num nível de dependência muito grande, ele persiste no consumo, ele não tem esse entendimento de querer largar, de querer desmamar pelo próprio vício. Presença de uma vontade incontrolável, tá? Uma fissura de usá-la em algum momento do dia. Isso são características de dependência também. A dependência, ela traz diversos prejuízos, tanto de ordem física quanto de ordem social. Por isso, o quadro requer cuidados especiais, conduzidos por uma equipe multidisciplinar em saúde. No caso, nós, enfermeiros, nós estamos inclusos nessa equipe, um grupo de diferentes profissionais que unem seus conhecimentos para oferecer uma assistência integral. Então, de que forma que eu destaco os profissionais de enfermagem? Gente, são agentes chaves no processo da transformação social dos países. Por quê? Porque vocês vocês irão participar do desenho e da implantação de programas, protocolos e projetos de promoção de saúde.
prevenção do uso de abuso de álcool e outras drogas e a integração social. Então, por isso que é importante a inclusão de vocês nesse processo. De um modo geral, as ações de enfermagem desenvolvidas junto a usuários de álcool e outras drogas, elas caracterizam-se pela recepção e a identificação da clientela. Quem que é o profissional que tem mais acesso ao cliente, gente? Quem que é ali a porta de entrada, a triagem? Somos nós. Então, o desenvolvimento de ações educativas, a busca de alianças junto à comunidade e à família e o encaminhamento a outros locais de tratamento quando ele é necessário. Portanto, eu pergunto para vocês, o que é a dependência a uma droga? O que vocês acham? Responde aí para mim. Captei. Isso daí mesmo. A dependência é o uso e a necessidade, tanto física quanto psicológica, de uma substância psicoativa, apesar do conhecimento de seus efeitos prejudiciais à saúde. Então, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. O usuário, o indivíduo, ele sabe que aquela substância é prejudicial à saúde, porém, devido ao vício, à dependência, ele persiste ao uso. Então, é a existência de um padrão de autoadministração que geralmente resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo para consumir determinada substância. Essa fonte, essa definição, ela foi tirada da Organização Mundial de Saúde, tá? E o que são essas drogas psicoativas? As drogas psicoativas são substâncias naturais, mas elas também podem ser sintetizadas. Essas substâncias, ao serem ingeridas, elas produzem uma alteração no nosso sistema nervoso central, modificando assim tanto o estado comportamental quanto o estado emocional daquele indivíduo. Por serem psicoativas, elas produzem sensações de prazer, o que pode induzir ao abuso e à dependência. Então, são essas sensações de prazeres que fazem com que os indivíduos retornem ao uso, com que eles se tornem dependentes daquilo. E falando em sistema nervoso central, é importante colocar para vocês as ações das drogas no sistema nervoso central são classificadas em 3 tipos. Temos as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas alucinógenas, que também podem ser chamadas de perturbadoras. Aquela droga depressora é aquela, gente, que causa a diminuição da atividade cerebral, a diminuição da atividade da nossa mente, fazendo com que funcione de forma mais lenta, de forma mais letárgica. Esse tipo de droga diminui a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Então, como exemplo de drogas depressoras, tem o álcool, tem a cola, tem a morfina, a heroína e também os medicamentos tranquilizantes, tá? Já as drogas estimulantes é ao contrário das drogas depressoras. Aquela droga estimulante é aquela que aumenta a atividade cerebral, aumenta a atividade da nossa mente, fazendo com que funcione de forma mais acelerada. Como exemplo de drogas estimulantes, tem a anfetamina, a cocaína, a nicotina, né? A cafeína, o crack. E já as drogas perturbadoras ou que têm um efeito de alucinação, elas alteram a percepção, provocando distúrbios no funcionamento do cérebro, fazendo com que ele passe a trabalhar de forma desordenada, numa espécie de delírio. São drogas fortes, né? LSD, êxtase, maconha, são drogas que podem causar perturbação e sensações de alucinação. Então, tenham claramente na mente de vocês, tá? Essa subdivisão e as suas características, porque dessa forma vocês saberão identificar e avaliar o seu paciente. Algumas causas do consumo de álcool e outras drogas. Isso aqui é muito particular, é um leque, né? É gigantesco a quantidade de substâncias que temos disponível aí no mundo, mas essas são as principais características que fazem com que a pessoa inicie ali o consumo de álcool, de droga e que posteriormente pode se tornar dependente. Então, o transtorno psiquiátrico
é uma das principais causas, tá? Porque são pessoas que têm outros tipos de síndromes, de doença, uma depressão, uma psicose. Então, isso aqui contribui muito com o primeiro passo para o consumo do álcool. Influência de pessoas e desejo e tentativa de se incluir em um grupo social. Isso aqui cabe àquelas pessoas que sentem necessidade de estarem inclusas em grupos sociais. Aí elas começam a fazer o uso para fazer graça, para se amostrar, para provar, né, que elas são capazes de estar ali no meio daquele grupo fazendo algo que aquelas pessoas também façam. Por curiosidade, às vezes eu inicio o consumo com um cigarro, com um copo de bebida, apenas na curiosidade, e isso acaba se tornando um vício. Fuga dos problemas, devido a essa sensação de prazer que algumas substâncias trazem. Às vezes, pessoas que estão passando por alguns problemas, né? Problemas sérios e graves, elas acham na droga a fuga para os seus problemas. Falta de informação e também a facilidade ao acesso às substâncias. Então, o diagnóstico da dependência, ele deve ser feito avaliando a presença de sintomas, alguns sintomas no último ano. Então, pessoas que têm a presença de 3 ou mais sintomas no último ano, dessas características que eu listei aqui para vocês, elas já se enquadram num diagnóstico de dependência. Então, forte desejo para consumir, a compulsão, né? Dificuldade de controlar o uso em termos de início, término ou nível de consumo, que é a falta de controle. Reações físicas com a retirada, como a ansiedade, o distúrbio do sono, a depressão e também a convulsão. Isso são causas de abstinência, tá, gente? Necessidade de doses maiores, no caso a tolerância, né, que aquele indivíduo tem. O abandono progressivo de outros prazeres e interesses e aumento de tempo para o uso e recuperação dos efeitos, como relevância, persistência no uso, apesar das consequências, né? Foi aquilo que eu pontuei para vocês lá no início. A pessoa perde a noção, perde a hora de parar, né? Porque ela sabe que aquilo é prejudicial, mas devido à dependência ela insiste. E aqui o cuidado na atenção básica. Vocês, enfermeiros que irão atuar lá na atenção básica, vocês vão trabalhar de que forma? Atuar sobre a promoção da saúde, atuar sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e tratamento e também a reabilitação, certo? É mais comum de que esses pacientes dependentes químicos, eles se enquadrem mais na atenção primária, tá, gente, do que na atenção secundária ou terciária. Para ele chegar lá na terciária, ele já está com um comprometimento muito grande do seu sistema orgânico, tá? Então, por isso a importância do enfermeiro que está ali na porta de entrada ter o conhecimento. É justamente para trabalhar dentro da promoção, da prevenção e da reabilitação dessa saúde. O tratamento ele é feito de forma individual, tá? Varia muito de acordo com cada pessoa, com cada indivíduo. São utilizados protocolos, né? São utilizados roteiros de alta prevalência, sempre com muita pesquisa, para conseguir direcionar de forma mais assertiva, tá? Então, sempre traçar estratégias pensando nos principais problemas e olhando de forma individual as características da pessoa, o tipo de substância que ela usa, a quantidade do padrão de uso, o apoio social que a pessoa recebe e a presença de problemas emocionais ou físicos. Vamos pontuar aqui alguns conceitos, algumas características do tabagismo, lembrando que temos um leque de substâncias que causam dependência química, porém na aula iremos discutir os principais, que é o tabagismo e o alcoolismo, mas não se esqueçam que tem muitas outras drogas que também causam e levam à dependência, tá? No tabagismo,
A nicotina é a droga. Então, na nicotina, existem propriedades psicoativas, tem um padrão de alta administração, é um acesso fácil, autorizado em alguns países, no caso do Brasil é autorizada a venda, né? A compulsão, ela passa a ser muito relevante com aquelas pessoas que iniciam ali o uso e sentem aquela sensação de prazer. Tem uma grande tolerância farmacológica a certos fármacos e causa uma síndrome de abstinência muito grande naqueles usuários que estão passando por tratamento, por reabilitação, certo? Então, o tabaco é uma droga prejudicial à saúde devido ao grande vício que causa. Então, a dependência a nível financeiro, ela é muito grande. Então, aquele usuário, ele paga tanto de forma financeira, mas também como a nível de saúde. O uso da nicotina, do cigarro, ele é um dos principais causas de morte por doenças respiratórias, certo? Então, acaba também que eu tenho um prejuízo ali da minha questão física, da minha pele, dos meus dentes, né? A minha autoestima, ela acaba sendo prejudicada também. Então, aqui os constituintes do tabaco, apenas para curiosidade, o que existe num cigarro, para vocês verem a dimensão, a gravidade, né? Daquilo que as pessoas estão consumindo. E por quê? Por que as pessoas continuam a fumar, gente? Trouxe aqui 2 relatos, uma pessoa que fuma e a outra que vende. A primeira é a que consome. Fumar para relaxar, pelo sabor, para preencher o tempo, para fazer alguma coisa com as mãos. Mas na maioria dos casos, as pessoas fumam porque sentem que deixar de fumar é algo muito difícil. Então, essa é uma percepção. E a segunda percepção é do empresário que vende. Então, a nicotina, ela causa dependência. Portanto, o nosso negócio é vender nicotina, uma droga que causa dependência e é efetiva no alívio do estresse. Beleza, ela é efetiva sim, ali no alívio do estresse, naquele primeiro momento, mas as suas consequências, elas são grandiosas, tá bom? Em se falando de dependente químico, tá? A gente tem que saber diferenciar aquele uso ali diário, aquele uso ali reduzido, para uma pessoa que é totalmente dependente química. Então, aqui é o ciclo da dependência da nicotina. Começa ali no uso para o prazer, na melhora da performance e regulação do humor. Tem uma tolerância e uma dependência física. Chega ao ponto da abstinência de nicotina, começa a produzir alguns sintomas no organismo desses indivíduos e se inicia o uso para automedicação de sintomas de abstinência. Esse é o ponto final aí, né? Pessoas que estão em tratamento, geralmente têm um kit de medicação e esses medicamentos, eles são produzidos à base de nicotina, os adesivos, justamente para a gente tentar suprir aí a abstinência dessa droga. Quais são os enfoques, né? Quais são os critérios para o atendimento na atenção básica à saúde? Lugar que a droga ocupa na vida do tabagista, quais são suas crenças, né? A sua cultura, isso impacta muito essa questão social, essa questão pessoal. A dependência do tabaco envolve riscos à vida do fumante, o que sugere uma intervenção breve. Na dependência do tabaco, o indivíduo não se submete ao tratamento, gente. Ele participa do processo. E deixar de fumar é o primeiro passo. O segundo é manter. E o que possibilita o alcance dessas metas é a mudança de comportamento, como eu falei para vocês. É aí que entra a questão de suas crenças, sua questão social, a sua questão cultural. E a abordagem cognitiva, ela fala justamente disso. Ter uma abordagem cognitiva comportamental é ter um modelo de intervenção centrado na mudança de crenças e comportamentos que levam o indivíduo a lidar com uma determinada situação. Então, vai ser essa mudança, gente, de crença
que vai levar à perfeição, que vai levar à aceitação do tratamento. É o eixo central para o tratamento, com ou sem o apoio medicamentoso, certo? Em se tratando de doentes químicos, de pessoas dependentes químicas, gente, a gente não pode esquecer de manter uma postura na abordagem do fumante. Infelizmente, ocorrem muitos preconceitos com essas pessoas. Então, é importante ter uma postura de empatia, de respeito e também de acolhimento, tá? Esse paciente ele é tratado tanto de forma individual quanto de forma coletiva, em grupo. Geralmente, as terapias em grupo, elas trazem mais resultados, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o direito de ouvir e respeitar qual que é a vontade daquele usuário, daquele paciente. Nas terapias em grupo, essa opção nos traz uma maior interação entre os usuários e isso acaba incentivando e apoiando as mudanças, né? Sem estimular a dependência. Eles acabam conhecendo a história um dos outros e acabam se apoiando, pegam como exemplo, né? Se sentem mais fortes, mais acolhidos. Então, essa é a importância do tratamento em grupo. E já de forma individual, ela vai acontecer nas seguintes situações. Quando esse usuário tiver algum tipo de transtorno psiquiátrico, tá? Que cause algum tipo de risco estar em meio de outras pessoas. Dependendo da característica de personalidade desse usuário, também vai se optar por um tratamento individual. E também quando é uma opção do paciente, né? A gente tem que ouvi-lo. Ele tem direito, sim. A aceitação do paciente é um ponto primordial. Se eu não tenho aceitação, provavelmente eu não terei o sucesso nesse tratamento, tá bom? Então, além das terapias em conjunto, de forma individual, tem o apoio medicamentoso, né? Tem os programas do nosso Sistema Único de Saúde, lógico, com todo um acompanhamento multidisciplinar. Tem como objetivo minimizar os sintomas, né, da síndrome de abstinência e deve ser sempre utilizado com a abordagem cognitiva e comportamental. O BUP é um medicamento que está muito em uso, está sendo bastante aceito e estudado, né, para as causas de sintomas de abstinência. Tem alguns adesivos também compostos por nicotina que fazem parte do kit e por aí vai, cada paciente sendo avaliado de forma individual. E eu trouxe apenas para vocês conhecerem o teste de Fergstrom. Esse teste, gente, é o teste que mede o grau de dependência à nicotina daquele indivíduo. Então, esse teste ele é disponível de forma eletrônica, tá? Lá no portal do Ministério. Todo paciente ele deve ser aferido do seu grau de dependência à nicotina. E entendam que é a dependência à nicotina que mantém o vício, que causa a dependência e os sintomas nas pessoas, tá bom? Então, é importante que esse teste seja feito, que essas perguntas sejam respondidas, para assim a gente ter uma noção, uma consciência ali em qual nível que aquele usuário está. Esse teste ele pode ser feito tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, certo? E quais são os potenciais? Quais são os critérios que se enquadram o uso do apoio medicamentoso? Então, o que é que entra? Fumantes de 20 ou mais cigarros por dia. Quem fuma o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar, gente, aquela pessoa que acorda e ele 30 minutos já vai fumar. O teste de Fergstrom igual ou maior com score de 5. Quem tentou parar com algum tipo de abordagem cognitivo-comportamental e não conseguiu devido aos sintomas de abstinência, né? Também entram como critérios para o potencial do uso do medicamento. E aqui são as consequências do tabaco. A gente tem um comprometimento dos órgãos respiratórios muito grande, tem um comprometimento da pele, né? Da nossa unha, dos dentes, ou seja, maior frequência de gripes, imunidade, né? Dá uma alterada, maior risco de doenças respiratórias, principalmente isso aqui é a maior relevância, tá?
do tabaco, doenças nos dentes e na língua, o mau hálito, maior cansaço físico e menor possibilidade de fazer esforços, dificuldades financeiras, né? E diferentes tipos de câncer também. Aqui é um vídeo bem pequenininho para vocês conhecerem a história de forma bem didática e simples de tudo que eu falei se resume aqui nesse vídeo. Principalmente da questão física e pessoal, tá? O tabagismo, ele altera, ele influencia muito. Opa, cadê? Vou te apresentar meu novo parceirão, o Cigarrento. Com ele eu vou arrasar diante da galera. E aí, mané? Mas como assim? Acho que você não precisa disso, não. Mas claro que preciso. Agora todo mundo vai ver que eu sou adulto e irá me respeitar mais ainda, pode crer. Tudo bem, meu amigo. Se você acha que assim você vai se sentir melhor, eu respeito sua decisão. Vamos lá bater um papinho com a gatinha? Já é, meu camarada. Oi, gatinha. Qual é o seu nome? Meu nome é Marina. E aí, gatinha? Quer levar um lero comigo também? Ricardo, os incomodados que se mudem. Essa garota é muito novinha pra entender sua postura adulta. E aí, Marina? Vamos tomar um refresco comigo? Aceita o cigarrinho? Você não estava afim de servir de empregadinho pra essa menina mesmo? Não esquenta, brother. E mané, não dá bobeira não. Olha ali a outra gatinha que tá vindo, saca só. Eu vou te tirar dessa, pode crer. Sem mim você não é nada. Eu sei que ainda vai voltar. Você é um fraco mesmo. Puxa, Ricardo, como você está melhor? Aquela sua companhia realmente não estava lhe fazendo bem. Obrigado, pessoal. Estou me esforçando ao máximo para manter uma atitude saudável. Acho que com o apoio de vocês, eu vou sair dessa. É isso mesmo. Este é o Ricardo que eu conheço. Ricardo, queria te apresentar a minha irmã, Cecília. Oi, Ricardo. Legal, né? Se interessou na Cecília. Então, finalizamos o tabagismo. Vamos falar um pouco agora sobre o alcoolismo. O alcoolismo, estatísticas no Brasil e no mundo sugerem uma prevalência de 5 a 10% da população adulta. De 9 a 32% dos leitos, pessoal, ocupados em hospitais gerais no Brasil, apresentam um padrão de consumo abusivo de álcool.
O consumo abusivo de álcool, o alcoolismo, ele traz algumas consequências de doenças orgânicas que são bastante prejudiciais à saúde, né? A cirrose hepática, a hipertensão também é uma das doenças que pode ser causada pelo alcoolismo, a pancreatite, né, de causa alcoólica também, é uma doença que tem uma prevalência muito grande nas UTIs também, que por uso abusivo de álcool. Só que, infelizmente, se tem uma alta prevalência e um baixo registro diagnóstico. Essa ainda é uma realidade do Brasil. As bebidas alcoólicas, né, são feitas de etanol, né? O etanol é um álcool etílico, é uma substância psicoativa com capacidade de produzir alterações no sistema nervoso central, como a gente já discutiu anteriormente, modificando o comportamento de quem usa e por efeito prazeroso. Por ser prazeroso, por trazer uma sensação de bem-estar, induz a repetição. E essa repetição, dependendo da frequência e da quantidade, ela os torna pessoas dependentes. Então, o álcool, o etanol, ele é obtido a partir de 2 processos, só a título de curiosidade, ou fermentação ou por destilação. Qual que é a contraindicação absoluta, gente, para o uso do álcool? É importante que vocês tenham esse conhecimento. Indivíduos que manejam veículos ou máquinas industriais, gestantes, principalmente nos primeiros trimestres, né, que está ali na formação ainda daquele feto, daquele embrião, dependendo da fase que se encontra, né, mulheres em fase de aleitamento, crianças e pacientes em uso de determinadas medicações com efeito sobre o sistema nervoso central ou que comprove alguma reação adversa dessa associação. Então, assim, eu nunca vi nenhuma medicação que seja aconselhada a você administrá-la e fazer uso de bebida alcoólica. Eu não sei se existe. Se alguém tiver conhecimento aí, depois vocês troquem essa experiência comigo. Mas, geralmente, né, os medicamentos, eles contraindicam o uso de bebida alcoólica. De que forma que é feito o diagnóstico desse alcoolismo, né? Ele deve ser investigado em todos os indivíduos que procurem um atendimento em face de alta prevalência. Investigar os quadros clínicos é importante, que possam estar associados ao alcoolismo. E existe um questionário dentro do alcoolismo que chama questionário de Keiig, ou Keiig, depende, tem várias pronúncias, que são 4 perguntas. Você faz essas 4 perguntas na entrevista, né, com o seu paciente, e se 2 respostas forem afirmativas, já se indica como um alcoólatra aquele indivíduo. Já o tratamento ele é feito em 3 fases, a abordagem, a desintoxicação e a manutenção. Tenha um ponto de atenção muito grande na manutenção, tá, gente? O sucesso do tratamento, o sucesso da cura, ele só é feito se eu tiver um acompanhamento ali para que aquele paciente não desista, para que aquele paciente não tenha crise de abstinências fortes que venham a prejudicar o seu tratamento. Então, é importante também que se tenha uma abordagem do paciente com a sua família, né? Manter uma postura com bastante ética, com bastante profissionalismo, né? Trocando informações, trocando conhecimentos, fazendo correlações dos problemas do paciente com o uso do álcool e a informação da reversibilidade do quadro. Claro que tem cura, né? Claro que pode ser tratado, mas isso vai depender muito do usuário e daquele profissional que está à frente acompanhando. E como que se trata? Onde tratar a desintoxicação? Então, antes da tomada de decisão, né, de encaminhar aquele usuário para uma clínica, para um centro de ajuda, para um acompanhamento multiprofissional, devem ser avaliados alguns critérios. Então, a intensidade do quadro é importante que se avalie,
O nível das complicações clínicas e psíquicas também é muito importante. O nível da aceitação do paciente à sua realidade e o nível da retaguarda familiar e a existência, né, assistencial, se ele tem um apoio familiar ou não. Qual que é o roteiro, gente, que eu compartilho com vocês para o tratamento na atenção básica à saúde? Primeiro, identificar se existe a dependência, né? Identificar se tem distúrbios de personalidade e déficit de inteligência, identificar necessidade de tratamento de outros diagnósticos psiquiátricos associados, avaliar a dinâmica familiar e o apoio às dificuldades, é muito importante o apoio da família nesse momento, identificar as possibilidades de adaptação social e problemas ocupacionais, e identificar e tratar complicações clínicas. Então, no processo de desintoxicação, quando o usuário, o cliente, ele tem a indicação, né, de uma reabilitação sendo internada em uma clínica de reabilitação, dando a entrada, fazendo acompanhamento ali aos grupos, existem vários grupos de apoio no mundo todo, tanto para o tabagismo quanto para o alcoolismo, né? O mais comum aí, que eu creio que todo mundo tenha conhecimento, são os alcoólicos anônimos, o AA, né? Que é um grupo de alcoólicos que partilham entre si as suas experiências. Então, eles vão se apoiando um ao outro. Essas são as consequências do uso abusivo do álcool, né? O álcool com associação a medicamentos trazem prejuízos muito grandes. O alcoolismo com o volante não combinam, vocês estão cansados de saber disso, e eu também, né? É uma das maiores causas de acidente automobilístico hoje envolve o alcoolismo, né? Então, tem várias consequências. E esses efeitos, eles serão notáveis para sempre se esse usuário não pedir ajuda, se esse usuário ele não for reconhecido. E aqui, por curiosidade, os estragos do álcool em todo o nosso organismo, isso falando de questão orgânica, tá? Depois vocês deem uma lida no cérebro, no coração, no fígado, nos ossos e no nosso sistema endócrino também. Aqui, em se falando de alcoolismo, eu trouxe um relato, tá? De uma criança, isso aqui foi uma história real, para a gente refletir um pouco mais do quanto é importante, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, estarmos atentos à nossa volta, estarmos identificando esses sintomas para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. O alcoolismo mata. O alcoolismo mata não somente quem está consumindo, mas também a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta e que, infelizmente, naquele momento de uso, né, de abuso alcoólico ali, você entra num estágio totalmente diferente da sua realidade, parece que cega. O seu sistema nervoso central, ele acaba modificando as suas percepções. Então, essa carta dessa criança foi uma carta enviada a Jack. Os amantes do whisky aí já vão saber o que é Jack. Opa! Dear Jack, don't tell Daddy I've read this letter. He may be angry with me. Mom told us we shouldn't hate anyone, but I can't help not hating you. I just wanted to ask you a favor. Get away from our lives. Dad lost his job because of you. We had to sell our house to pay the bills. Without a job, there was no money for food for me and Mom. I could say she went hungry so many times so I could eat. When I fell off my bike, I really wanted Dad's lap. But he was with you. You didn't let him go to my graduation day or my dad's presentation. I was so upset about that. After Dad met you, he wouldn't come back home before midnight. What the hell are you doing? He started hurting Mom. At first with words. Then he used his belt. We had to hide
at the neighbors when it happened. Otherwise, we would be the ones hit. As I grew up, he started seeing me as a punching bag when there were not any toys for him to break. I don't know what you tell him, but he has changed so much. I just want you to know that Mom wants the old Dad back, the man she married. Please stay away from him and let us be happy again. I hope you understand me. Laura. Triste, né? Mas é a realidade. Aqui o antes e depois de alguns artistas aí conhecidos, né? O quanto a dependência, ela muda fisicamente, muda emocionalmente, até levar ao fundo do poço algumas pessoas chegando à morte, né? Então, vamos finalizando aqui a aula. De que forma que o profissional de enfermagem ele pode atuar na área. Então, isso é o mais importante e é o que vocês precisam levar para a vida profissional de vocês, principalmente quem for seguir a saúde mental aí. A equipe de enfermagem é a que mais mantém um contato próximo com o paciente, né? Em diferentes áreas da saúde. Quem que é que recebe o paciente, que faz a triagem, né? Que dá o conforto ali naquele primeiro momento, somos nós. E não é diferente no cuidado com o paciente de dependentes químicos. Esses profissionais, nós enfermeiros, temos grande potencial para reconhecer, gente, os problemas relacionados ao uso de drogas e apresentamos uma atuação muito relevante nessa área. Então, para atuar nessa área, esse profissional ele tem que ter alguns conhecimentos relativos a respeito do tema. Conhecer os tipos de droga e a sua atuação no organismo, quais são os sistemas, né, relacionados ao uso de drogas e a atuação na emergência, os fundamentos de saúde mental e psiquiatria, os aspectos psicossociais relacionados ao uso de drogas e também transtornos mentais. Não podendo esquecer, né, do Centro de Atenção Psicossocial, que a gente já estudou anteriormente. Então, muitos indivíduos, eles fazem o acompanhamento no CAPS. O CAPS para a modalidade álcool e drogas, ele é chamado de CAPS AD e ele se divide tanto em CAPS AD como CAPS AD3. Mudam as características, tá? De população, de atendimento, isso aqui a gente já discutiu anteriormente. Então, atuar com a dependência química, gente, requer do enfermeiro alguns pontos importantes. E esses pontos que eu quero trazer para vocês hoje, eles vão além do conhecimento técnico-científico. É importante ter conhecimento técnico-científico? Sim, lógico. Esse é o primeiro ponto, né? É a nossa base, é ter conhecimento técnico-científico. Mas, além disso, eu tenho que trabalhar o meu lado humano, tá? Não só a razão, mas também a questão do coração. Em se tratando de dependentes químicos, a primeira questão diz respeito ao preconceito relacionado ao uso de drogas e seus usuários. Geralmente, a população tem um preconceito, vê essas pessoas como culpados, como se eles tivessem escolhido seguir aquele caminho. E muitos chegam a dizer que eles merecem ser maltratados. Então, nós enfermeiros, gente, lidamos com vamos lidar com dependentes químicos, precisamos deixar esse preconceito de lado e tratar o paciente, tratar o indivíduo, tratar o usuário, tratar essas pessoas com muita dignidade e respeito, certo? O sucesso do tratamento, gente, ele depende desse relacionamento, desse vínculo de confiança. Então, é por isso que a gente sempre tem que mostrar atitudes de sensibilidade, de aceitação, de respeito, de empatia ao próximo, tá bom? Então, vamos aprender aqui como que a gente investiga uma suspeita de usuário de dependente químico.
Quando o paciente chega a algum centro de tratamento de dependência química, ou quando ele chega ali na unidade básica, um dos primeiros passos inclui a investigação do seu problema, né? É a nossa consulta de enfermagem. Só assim vai ser possível entender com clareza quais são as necessidades daquela pessoa e quais metas a gente pode traçar para poder ajudá-lo. Então, aqui algumas perguntas importantes para a investigação, tá? Qual a substância, em qual ambiente que ocorre o uso, há quanto tempo, se essa pessoa tem o suporte da família, né? Se existem outros problemas de saúde, outras comorbidades. Então, acaba que isso aqui são algumas dicas para a entrevista inicial. Após feita essa investigação, essa coleta de dados, né? A gente precisa se atentar a alguns sinais comportamentais também para fazer o nosso registro. Então, alguns sinais físicos relacionados ao uso da droga, como depressão, prejuízo social e econômico, a higiene precária também é uma característica muito importante, a intoxicação e também o emagrecimento. Após feita essa entrevista, essa coleta de dados, eu tenho que traçar uma conduta. Então, a conduta e o tratamento específico vai depender da situação de cada pessoa. Então, vai ser de forma individual que eu vou traçar essas metas e essa conduta. E esse processo ele é muito importante para que o enfermeiro ele escute o paciente, as suas necessidades, os seus medos e a motivação para o tratamento. Então, eu destaquei aqui esses pontos como importantes para traçar a conduta. Aconselhamento do indivíduo, motivação e integração do cuidado com os outros profissionais. A experiência, gente, com a atenção a usuários de álcool e outras drogas coloca o enfermeiro face a face com inúmeros desafios e inseguranças. Confesso para vocês que não é um papel fácil. Em primeiro lugar, trabalhar numa perspectiva diferente daquela aprendida na formação acadêmica, altamente prescritiva e centrada na doença. Esse é o primeiro ponto que eu vejo já como um grande desafio. Segundo lugar, enfrentar a sua própria ansiedade, insegurança, o preconceito e até incapacidade para lidar com o usuário de álcool e outras drogas. Esse é o segundo ponto que eu vejo como um desafio. O terceiro lugar é criar protocolos de atendimento que permitam o monitoramento e a avaliação de ações de enfermagem desenvolvidas junto ao usuário e ao usuário de álcool e drogas da região. E o quarto e último ponto, que é um desafio também, é trabalhar em equipe e em rede, de forma a assegurar uma assistência integralidade, tá? Uma assistência integral, de forma que aquele paciente merece ser visto de todas as esferas, todos os profissionais. Aqui alguns cuidados importantes que eu listei para vocês enquanto equipe de enfermagem durante o cuidado, tá? De pessoas com dependência química, principalmente no início do tratamento. Então, são algumas características importantes também que devem ser levadas em consideração. Para finalizar, o sucesso do tratamento da dependência química ele depende da atuação de uma equipe de enfermagem dedicada e também qualificada, que entenda as suas necessidades especiais dos pacientes e que se encontram nessa situação. Diante, gente, da relevância desse problema, que é a dependência do álcool e de outras drogas, considera-se o preparo dos profissionais de enfermagem para atuar junto com essa clientela algo muito importante. Então, essas pessoas elas devem estar capacitadas, devem ser privilegiadas uma abordagem transversal e interdisciplinar do problema vivenciado em cada local de trabalho. Porque, dessa forma, quando ocorre, uma aprendizagem significativa, o enfermeiro ele atua de uma forma mais engajada, de uma forma muito criativa. Trouxe essa frase para a gente terminar, para vocês refletirem, e eu também. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela, é preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Então, é com essa paciência e é com esse acreditar que a gente vai conseguir lidar
com essas pessoas que precisam da nossa ajuda. Esse foi o referencial bibliográfico que eu usei. Eu me direcionei muito nos manuais de saúde mental do Ministério, tá? Obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. É uma boa aula. Qualquer dúvida, estou ali no privado à disposição de vocês. Espero que tenha sido uma aula boa, né? Que vocês tenham absorvido aí o maior número de conhecimento. E para hoje, nenhuma tempestade dura para sempre, tá bom? Acreditem.